as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornei-me a vir o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre. Logo me tornou a vir o entendimento. Também, para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros, e os meus grandes fui restabelecido, e no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Amém. Convido o irmão Kim a chegar aqui à frente, ora agradecendo a Deus por essa porção da palavra que foi lida. Senhor, meu Deus, te agradecemos por essa leitura que foi lida agora, tua palavra. Pai querido, somos gratos em poder compartilhar a tua palavra na vida de Daniel. Um servo, um jovem, que teve a ousadia e teve a coragem de seguir ao Senhor. Portanto, ó Deus, sei com esse culto, que o que for falado, o que for cantado, o que for dito, a mensagem traga, possa ser, ó Pai, o nosso refúgio. Os irmãos, todo o dinheiro que cair fora do envelope do dízimo e das ofertas, será remetido para o pastor de Uberaba, o pastor Diego. Enquanto isso, estaremos cantando antífona. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, a ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo, santificador, santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente, sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Amém. A igreja pode se sentar. Eu convido a irmã Viviane a chegar aqui à frente e orar agradecendo pelos dízimos e ofertas recolhidos. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, amplo. E talvez alguém possa ter vindo aqui para falar, pastor, eu quero saber essas coisas aqui de Apocalipse 7. Irmãos, na verdade, eu vou tentarei explicar o mais básico do básico, né, de Apocalipse 7. Porque o mais importante é o que está em volta de Apocalipse capítulo 7.
Primeiro, toda a palavra de Deus, ela foi escrita para trazer segurança e conforto para o salvo. Se nós olharmos o texto de Gênesis e Apocalipse, foi escrito para trazer segurança ao salvo, ao povo de Deus. Mas quando o livro de Apocalipse ele é escrito, o povo de Deus estava sendo perseguido. E aí eu fico pensando, aquele povo sendo perseguido, morto, de repente aquele povo pode ter interpretado, esse livro está falando de agora, da nossa época. E esse livro confortou muitos cristãos, aqueles que estão pecando deliberadamente. E Deus então escreve aqui esses selos, para mostrar que Ele se indigna com o pecado. Até mesmo porque parece a gente fica muito com filmes na cabeça, ou entendimentos arcaicos, que a gente não consegue entender que quem está abrindo o selo e causando todas essas catástrofes é Deus, é o Cordeiro. Quem abre cada selo é o Cordeiro. Ele é quem fala para o cavalo, vai. É Ele que está dando ordem para acontecer, porque Ele está castigando a incredulidade das pessoas, a incredulidade do mundo. Eu disse aqui, domingo passado, existe um grupo tradicional, a qual os batistas regular fazem parte, que eles dizem, o arrebatamento vai acontecer antes desses selos, e então o arrebatamento será antes do milênio, ou antes da batalha ali, antes de prender Satanás. E para esses que acreditam desta forma, a igreja irá passar por todos esses selos, e será arrebatado lá no final. Sabe, irmãos, e que o Espírito Santo conduza vocês. A questão não é crer de uma forma ou de outra, a questão é o porquê você crê assim ou daquele outro jeito. Porque o nosso pensamento é o seguinte, irmãos, Cristo fala para a gente estar preparado para a volta dele quando? Agora. Não importa se é daqui 7 anos, se é daqui 2 dias, é para você estar preparado para a volta dele, que dia? Hoje. Hoje. Esse é o ensinamento bíblico. Porque o livro sobre o arrebatamento, sobre o selo, isso não tem a ver da volta de Cristo. Isso tem a ver do amor de Cristo e da justiça de Cristo. A volta de Cristo, antes ou depois, é um detalhe. Sabe, o acontecimento aqui geral é que Deus cuida dos seus e castiga os ímpios que perseguem os crentes. Esse é o contexto geral. É isso que nós devemos nos ater. E muitas vezes a gente não se detém à indignação de Deus contra o pecado, o castigo de Deus contra o pecado. E a gente então vai ficar dando ênfase naquilo que a Bíblia não dá ênfase. Então, o primeiro selo, falei domingo passado e vou recapitular aqui, que é Deus permitindo uma imitação de Jesus aqui na terra. Aquele cavalo branco é uma imitação. Satanás é um imitador. Só que para se imitar Jesus Cristo, Deus tem que permitir. Então o cavalo branco pode imitar o Cristo. Mas não imite o Cristo verdadeiro, imite o Cristo que os judeus queriam. Eles queriam um Cristo político. Então, dê ao povo o Cristo que eles querem. Não o Cristo santo, não o perfeito, não o sem pecado, não o que morre na cruz, mas o Cristo político, que impede Israel das guerras. É isso que eles querem. E Deus então solta esse primeiro cavalo. E a gente não sabe, tem alguns historiadores que dizem que o cavalo, a distância do selo 1, do primeiro selo para o selo 2, uns vão dizer que é 1 ano, outros vão dizer que é 3 anos, não se sabe quanto tempo é. Todos acreditam na ordem, mas não se sabe o tempo de um selo para outro. E então, de repente, o segundo selo se abre. No capítulo 6 aí, esse segundo selo é que a paz acabou. Começa as guerras civis. A paz era um sonho. Não existe paz, é o cavalo da pobreza. É o cavalo da pobreza.
os preços das coisas vão lá para cima. Tudo fica absurdo. E quando as pessoas não têm condição de comprar, quando elas trabalham e não compram, elas roubam. Elas pulam muro, elas assaltam. Tudo isso enquanto o anticristo, que é o cavalo branco, falava paz e segurança, o que vai acontecer? Guerra e insegurança. O cavalo 2 está falando do começo da guerra. O cavalo 3 está falando que se tornou nada seguro. É o contrário disso. Porque os preços estão altos e todo mundo está pegando para sobreviver. E aí então vem o quarto selo. O quarto selo, meus irmãos, relata a morte de 1,5 bilhão de pessoas. Se você olhar o quarto selo, está o número ali de 1/4 da população da Terra. Faz a conta de quantas pessoas existe, 1/4, e ele matará de 4 formas. Matará pela fome, matará pela espada, matará por pandemias e matará por feras. Este é o quarto selo. E aí o quinto selo é o que estão fazendo com o povo de Deus. E aí no quinto selo aparecem os perseguidos na grande tribulação. Perseguidos e mortos pelo testemunho de Cristo. Haverá salvação. Existe um grupo que crê assim, pastor, o arrebatamento acontece antes, o Espírito Santo é tirado. Meus irmãos, não estou discutindo a hora do arrebatamento, mas o Espírito Santo não vai ser tirado. Porque em todos os 7 anos acontece salvação. E a Bíblia nunca ensina conversão sem o Espírito Santo. Então, pessoas, o selo 5, está a pessoa se convertendo e morrendo pelo testemunho de Cristo. E algo interessante para se notar no verso 5, e agora mesmo nós vamos ver no capítulo 7, é o seguinte: que após a morte as pessoas não estão dormindo, não esqueceu dessa terra. Após a morte elas estão lembrando de tudo que elas viveu aqui na terra. É uma informação importante que o selo 5 traz. Assim como a morte do rico e de Lázaro, lá nos evangelhos de Lucas, também fala que eles morreram e se lembravam da sua vida. Um lembrava que era pobre, o outro que era um rico mesquinho. A Bíblia sempre está falando disso. E agora no capítulo 7 também vai falar que todo mundo está lembrando de como eles viveram aqui nessa terra. E esse é o assunto do selo 5. E aí então, abre-se o selo 6. E quando o selo 6 se abre, coisas sobrenaturais acontecem no espaço, no mundo espiritual. A ponto dos homens, versos 16 e 17. Olha o que os homens vão falar. E disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quem pode ficar em pé? Quem não é abalado? No versículo 15 falou que era ricos, pobres, grandes e poderosos, todos. Ou seja, quando chega no 6º selo, todo mundo sabe que os acontecimentos, Deus mostrando a revelação para o apóstolo João, ele faz uma pausa no capítulo 7. Antes de abrir o 7º selo, ele quer fazer uma pausa. E essa pausa é para confortar aqueles que estão com a fé no Senhor Jesus Cristo. Sabe, essa pausa é para mostrar que no meio de coisas que estão acontecendo aqui na terra, Deus está guardando, protegendo e encorajando. Sabe, e aí então o capítulo 7 começa, começa desta forma. E agora eu peço que a igreja se coloque em pé. Eu quero fazer a leitura do verso 1 ao 4 da terra, conservando seguros os 4 cantos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, e nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol,
tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais foram dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos as frontes, os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Podeis assentar, irmãos? O irmão Virgílio está em pé. Faça mais uma oração, irmão Virgílio. Simplesmente, Deus controla tudo, até os ventos. Os anjos responsáveis pelo vento, do mar, da terra e das árvores, está sobre ele. Começa assim. Eu falo, mas o que tem a ver com isso? Por quê? Aí quando chega no versículo 2, existe mais uma informação. Então, tinha 4 anjos no verso 1. Agora no versículo 2 tem mais um. É o 5º anjo. E esse anjo é superior. Vi um anjo que subia do nascente do sol, do oriente. Agora note no detalhe. Esse anjo, ou os anjos que estão no céu, o que eles têm? O que está escrito aí no texto? Eles têm o selo de Deus. Note, isso aqui, irmãos, é o importante do texto. Não quer dizer o que esse anjo vai fazer ou vai deixar de fazer. É que Deus marca quem lhe pertence. Deus está marcando quem é os seus. O que vai começar aqui em Apocalipse capítulo 7 é que Deus está selando quem lhe pertence. E aí quando chegar lá na frente, o diabo vai fazer o quê? Imitar. Assim como Deus marca e sela quem lhe pertence, o diabo também vai marcar quem lhe pertence com 666. Entenda a estrutura. O que ele está falando é o seguinte, irmãos, que aqueles que pertencem a Deus vão ter uma marca na testa também. E todo mundo vai saber que ele pertence a Deus. E quem serve ao diabo também vai ter uma marca na testa ou na mão direita. E todo mundo vai saber, ou seja, irmãos, não vai ter ninguém em cima do muro, sabe? Não vai ter ninguém fingindo que é crente. Não vai ter ninguém fingindo que é do diabo. Todos os dois lados, aqueles que servem à besta e aqueles que servem a Deus, todos serão marcados. É este o foco do texto. Deus marcou os anjos que o servem. Os anjos que o servem estão marcados. O texto enfatiza, tendo esse anjo o quê? O selo do Deus, enquanto está acontecendo o selo 1, o selo 2, enquanto está acontecendo o selo 1, o selo 2, o selo 3, o selo 4, o selo 5, o selo 6, as pessoas que servem a Deus estão sendo seladas na fronte. Esses são os servos do Deus vivo. Aí o versículo 4 ele continua: então ouvi o número dos que foram selados, e era 144.000 de todas as tribos e filhos de Israel. E agora nós temos um problema grande aqui. Eu ouvi Shed, eu ouvi Luiz Saião, eu ouvi Shed, eu ouvi Luiz Saião, eu ouvi Paulo. Ficar mais difícil a interpretação do versículo 5, ficar mais difícil a interpretação do versículo 5 ao versículo 8, tem as 12 tribos. As 12 tribos. O porquê que ele registra desta forma? O porquê que ele registra desta forma? Por que falta uma tribo? Por que José é colocado aqui?
Por que que Efraim não está? Então, a interpretação básica é duas. Sabe, irmãos, ou é literal ou não é. E isso, na verdade, não vai fazer diferença na sua fé. Se você crê que é literal ou crer que não é literal, isso não vai mudar seu destino final e você não vai ganhar galardão e nem perder por isso. Mas o exemplo maior aqui é que você pertence a Deus. Deus está marcando. Deus está selando, e o selo de alguma, e tão somente aos homens que não. E aí, motivo de jejum e oração para nós. Mas a grande questão é que Deus está marcando, e está marcando para beneficiar. Está marcando para o seu povo aqui na terra não sofrer dano. Vai não sofrer dano. Assim como fez distinção lá no Egito. Você quer olhar um pouquinho lá? Vamos olhar aqui a marca do inimigo, para não dar muito comichão na gente aqui. Apocalipse 13, abra lá Apocalipse 13, versículo 16. Então, depois, se Deus permitir a gente explicar, falarei com mais detalhes. Mas Apocalipse 13, do verso 16 ao verso 18. Eu quero te mostrar aqui, assim como Deus marca, Satanás também marca, ou vai marcar. Então diz assim, versículo 16, Apocalipse 13. A todos os pequenos e os grandes, ricos e pobres, os livres, os escravos, faz com que seja dada certo tormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do seu nome, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Meus irmãos, o futuro, ninguém vai ser um crente escondido. Capítulo 16, verso 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e os homens, portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Deus canalizando a sua ira, a sua disciplina a quem tem a marca da besta. Poderíamos ler mais, quer ler mais? 19 e 20. Capítulo 19, versículo 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Capítulo 20, versículo 4. Vi tronos, e nestes sentaram-se aqueles que não receberam a marca da besta, nem na cabeça e nem na mão. Meus irmãos, existe muita especulação o que é a marca da besta. Mas é um sinal aonde para você ter coisas nesse mundo, para você registrar coisas no cartório, para você pôr gasolina no seu carro, para você acontecer com aqueles que não tiverem a marca da besta. Versículo 9, Apocalipse 7, 9. Vamos caminhar aqui para o fim. Deus marcou alguns aqui nessa terra. Alguns acreditam que estes selados aqui têm judeus, outros acreditam que tem igrejas. Aí vai da interpretação de cada um. Pessoas que estão sendo salvas estão nesses 144 mil sem ser judeus. Pessoas entendem isso. Mas sem ser judeus, pessoas entendem isso.
Mas esse não é o foco. O foco é que Deus está marcando as pessoas para abençoá-las, para protegê-las, para levá-las para o céu. E aí, quando termina toda essa narrativa, lá no versículo 2 e 3, o anjo está marcado. O povo que está aqui na terra está marcado. E aí o 9 começa falando do céu. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono, diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas na mão. Ah, meus queridos irmãos, os mártires, aqueles que morreram, aqueles que morreram, versículo 14, eu vou antecipar para vocês entenderem o texto. Respondi-lhe, Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes céu. Primeiro, o versículo 9 vai dar algumas informações. Não é simplesmente estão no céu. Primeiro é da onde foram salvos. Quem foi salvo na tribulação? O Espírito Santo, sabe, irmãos, derramou fé àqueles corações. Isso é claro, não tem como negar. O texto vai dizer o seguinte, que eles estão felizes de estar no céu. Sabe, a morte aconteceu na vida deles, após a morte foi o céu. Nas mãos. E a ideia de palmas nas mãos, irmãos, é que eles estão felizes. Mas o que levou eles para o céu? O arrependimento não é quando você fala, eu errei. Arrependimento é quando você fala, Senhor, tira eu do erro. Tira o erro de mim. Arrependimento não é saber que você não é perfeito. Arrependimento é você falar, Senhor, eu não quero viver errando. Essas pessoas foram lavadas no sangue do Cordeiro. Elas estão lá, felizes, de roupas brancas, perdoadas, tem-se salvação. Meus irmãos, é isso que eles estão cantando ali. Eles estão felizes, palmas nas mãos, testemunho nos lábios, e agora vem a congregação do céu. Aqueles que estão no céu, eles não estão só com homens. De repente chega alguém estranho aqui e senta no seu banco. Você fala, mas essa pessoa aqui é diferente de mim. Mas eles estão aqui no versículo 11 até o verso 14. Eles estão adorando no meio de anjos. Existem os anciões, existem os salvos da tribulação, existem os anjos, e a Bíblia coloca como algo diferente os seres viventes. Então ali, é tudo diferente, e tudo junto, e tudo fazendo a mesma coisa, porque esse é o plano de Deus, verso 11 a 14, todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciões e os 4 seres viventes, e ante do trono se prostravam sobre o seu rosto e adoravam a Deus, dizendo, amém, louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Um dos anciões tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestidura branca, quem são e de onde vieram? Respondeu-lhe, meu Senhor, tu sabes. E ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Meus queridos irmãos, agora do versículo 15, vai falar dos benefícios do céu. Eles estão felizes, eles estão com um testemunho nos lábios, eles estão no meio de seres angelicais, num culto que eles nunca imaginaram. Mas o que mais? Deus quer dar conforto a eles, assim como quer dar a nós, nos trazendo aqui para ouvir essa palavra. Versículo 15. Razão porque se acham diante do trono de Deus.
e o servem de dia e de noite no seu santuário. Meus irmãos, quem está no céu tem acesso ao trono de Deus. Quem está no céu tem o privilégio de servir a Deus. Eu conheço irmãos que ficam tão felizes quando falam assim: muitas vezes, irmãos, nós temos a infelicidade de se acostumar com aquilo que é santo. Sabe? É só mais um especial, é só mais uma mensagem. O texto está falando que nós teremos o privilégio de servir ao Senhor. Meus irmãos, servir ao Senhor é um privilégio. E principalmente quando estas pessoas que vieram da tribulação lembram daquilo que eles passaram. Olha o conforto que Deus está dando. Então agora eles têm acesso ao trono de Deus. Sabe, irmãos, eles estão aqui trabalhando para Deus no céu. Olha o que diz. Deus está estendendo a eles o seu tabernáculo. O verso 16, jamais terão fome. Aqui na tribulação eles passaram por quê, irmãos? Qual que é o terceiro cavalo? Fome. E aqui eles nunca mais terão fome no céu. Eles também nunca mais terão sede. Eles não cairá sobre eles o sol. Eles não verão abalos, eles não verão todas aquelas coisas que eles passaram na tribulação. A Bíblia diz que nem ardor algum chegará até eles. Deus vai consolar a nossa alma de todo pensamento, de toda experiência ruim. Não é Deus trazer um lenço e falar enxuga. Não é Deus falar, deixa eu enxugar, tem um lencinho aqui. Deus, Ele está falando o seguinte, que as nossas lembranças daquilo que vivemos aqui, serão todas consoladas pela presença nossa com Cristo no céu. O que Deus tem para aqueles que seguem o testemunho, aqueles que amam a fé no Senhor Jesus Cristo, o que Deus tem para nós é um céu maravilhoso. Meus irmãos, que ninguém, não permita esse mundo roubar a fé de vocês. Não permita Satanás fazer mais do que vocês já fazem. Se vocês não fazem nada, comecem fazendo alguma coisa. Se comece a sexta, porque Deus é digno do nosso louvor, da nossa dedicação. Louvor, irmãos, não é cântico, louvor é uma vida entregue aos pés de Jesus. Meus irmãos, você sabe o ministério que Deus tem dado? É nós conduzirmos a adoração a Deus. Conduzir a adoração a Deus não se limita ao que acontece dentro do culto. Conduzir a adoração a Deus é as escolhas que fazemos a cada dia. Aqueles que morrem em Cristo experimentarão maravilhas. Esse é o futuro que Deus tem para os servos dele. Sabe, Deus está preocupado em te proteger da dor. Talvez você foi para Cristo porque estava com medo do inferno. Meu irmão, Deus de quem é de Deus e quem não é. Qual marca estaria na sua cabeça? Você pertence ao povo de Deus, que estará no futuro no céu, no arrebatamento no início,